Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago informações importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você faça a sua parte, ó, cola o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, e vamos juntos falar do nosso gigante da colina. Notícias importantes, vou falar sobre a decisão, né, a sentença dada aí pelo juiz Otávio Noronha do STJD e falar também sobre visita estranha de dirigentes do Sport Recife ao presidente da CBF. Galera, não é novidade para ninguém algumas questões envolvendo polêmicas de dirigentes junto a presidente de CBF e tudo mais. Mas, nesse caso, depois do jogo, um jogo com violência, coisas graves no futebol brasileiro, que ocorrem no futebol brasileiro, vou falar uma coisa para você, que nem o dirigente, nem a galera do STJD, né, o juiz, ninguém caia de gaiato na lábia desses caras. Porque a vida do Vasco, para o vascaíno, ela nunca foi fácil. Né? Então, a regra do campeonato, ela tem que prevalecer. E o que aconteceu lá no Recife foi covardia, foi, enfim, eu não consigo encontrar palavras para dizer o que fizeram com o massagista do Vasco, e foi o goleiro reserva do Sport, tem que ser punido. Por que o Raniel foi punido e o goleiro reserva do Sport não foi punido? Precisamos entender. Departamento Jurídico do Vasco, ó, com olhos abertos. Precisamos entender essas questões. Pega as imagens, corta as imagens, leva no dia da audiência. Outra questão, aqui, os bombeiros sendo agredidos ali dentro, pela madrugada. Eu prefiro ser repetitivo, eu prefiro passar todo dia a minha revolta aqui, e que se o Vasco tiver, mas o Vasco já está classificado para a Série A, não precisa desses 2 pontos. Tem que ter, então, tem 100 pontos o Vasco, que tenha 102 pontos. E que a justiça prevaleça, que a regra do campeonato prevaleça. Porque é assim que tem que ser, é assim que funcionam as coisas. Parar com essa papagaiada, parar com essa sacanagem o tempo inteiro contra a instituição. O que os dirigentes do esporte estavam fazendo na CBF? Claro, tem todo o direito de ir, são dirigentes, mas após a polêmica, o Sport está punido, o Sport está sem a Ilha do Retiro, o Sport não pode jogar com público, portões fechados, se for jogar contra qualquer equipe, não terá carga de ingresso em seu favor, na reta, e a culpa não é do Vasco. O Vasco não tem culpa nenhuma disso. Então a regra tem que prevalecer. Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos ler na íntegra aqui a decisão do juiz Otávio Noronha. Presidente Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol deferiu ontem, terça-feira, dia 18 de outubro, a liminar solicitada pela Procuradoria contra as cenas de violência e desordens ocorridas na partida entre Sport e Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente determinou a interdição da Ilha do Retiro, que o Sport mande seus jogos com os portões fechados e que perca o direito de carga de ingressos nas partidas como visitante. Além disso, ele destacou, a conduta dos atletas do Vasco, Luiz Henrique e Raniel, que teriam provocado a torcida do Sport e puniram por 30 dias, porém limitado em 2 partidas, pena mínima prevista no artigo 258-A. A previsão é que o processo entre em pauta no julgamento em primeira instância já na próxima semana. Ou seja, vai ser uma semana que vem pesada, mas eu quero que a justiça, Eduardo, eu estou fazendo a minha parte aqui como vascaíno. Tá? A regra do campeonato, ela tem que ser cumprida. Ponto. Não tem que ficar aqui passando pano para nenhum lado, não. O vascaíno, ele não quer nenhum tipo de vantagem. O vascaíno, ele quer o quê? Que a regra, se cumpra. Que isso seja, o Vasco está classificado, o Vasco está bem, mas que dentro dessa temporada, o futebol brasileiro, ele foi exemplo. Tá? Então que a punição para o esporte seja uma punição exemplar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Vou dar aqui como exemplo, temos a Sunset.
segurança privada, que trabalha dentro dos estádios, a lei do policiamento, muito bem feito aqui no estado do Rio de Janeiro, para que isso não aconteça. Isso aconteceu contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, violência, cenas lamentáveis, e agora acontece no Estádio do Esporte. Até quando o público de bem, e é claro aqui que eu não vou generalizar, não vou colocar todos os torcedores do esporte nessa situação, porque nem todos fizeram aquilo ali, né? Não vale que a instituição tem que ser respeitada, a instituição do esporte, mas tem que ser responsabilizada também. Respeito aqui em cima, mas a responsabilidade também, porque o próprio esporte, sabendo do jogo, sabendo da decisão, e eu sendo repetitivo aqui, pô, como é que eu sei de uma decisão dessas, gente? De um jogo importante como esse? Eu não vou tomar nenhuma providência para a segurança dessa galera. Olha, em anos na minha vida, anos, nunca precisei disso. Nunca precisei dessa palhaçada. Nunca precisei agredir ninguém. Nunca precisei brigar com ninguém. Passamos por momentos turbulentos, dificuldades ali, muitas vezes por conta dessa dessa violência que acontece dentro dos estádios, mas tem como você se livrar. A violência está aqui, eu estou correndo para cá. É assim que eu entendo. É assim que eu prefiro enxergar. Paz no esporte, pô. Paz no esporte. Então, o esporte tem que ser penalizado. Ah, fui lá conversar com o Edinaldo, presidente da CBF e tal, bananada. Essa bananada não tem que existir. Se for pedindo favor, não tem que existir. Me desculpe aí os envolvidos e tal, a amizadezinha de lado. A regra tem que prevalecer, o bom senso tem que prevalecer, o caráter tem que prevalecer. Já chega lá o Claudinei Oliveira falando aquele monte de asneira e deveria vir a público e pedir desculpa aos torcedores e às vítimas ali, que foram espancadas dentro do campo ali. E ficar calmo com esse tipo de situação, pedir calma nesse tipo de situação, é de uma idiotice, é de uma babaquice muito grande. E eu não tô nem aí, eu defendo o Vasco, eu defendo a instituição, eu amo o futebol limpo, tá? O futebol brasileiro. Gostei da atitude do Rafael Claus, discordo da questão envolvendo a expulsão do Raniel. Luiz Henrique, eu não vou dizer que jogou a cadeira pro alto, lá também tem que jogar a cadeira pro alto, mas não feriu ninguém, era uma cadeira de plástico e tudo mais. Tá? Vamos parar de fazer, e o Vasco não tem que ser prejudicado. Tá? E não tem que ser prejudicado. Então, que os vascaínos, de verdade, né, estejam unidos em prol do Vasco. Porque tudo que o vascaíno quer é um time forte, lutando na Série A do Campeonato Brasileiro, vivendo dias bons, e chega de sacanagem contra a nossa instituição. É hora de dar um basta nisso tudo, gente. E não é difícil, não. Basta, não é difícil, não. Sabe? Então isso tudo me revolta. Eu estou tentando aqui, às vezes a gente abre uma live com um pouco de calma, e por outro lado, não tem, sabe? Assim, eu não consigo. Eu sou Vasco, eu amo o Vasco. E tenho certeza, nós vamos subir, vamos voltar para a Série A, vamos lutar na Série A, vamos lutar por títulos na Série A, com um time decente. Estou acreditando demais no projeto da 777. Paulo Brax trabalhando bastante. Parabéns aos envolvidos e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco. Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco. Respeita a minha história, respeita o meu clube. Tá certo? Beijo no coração de todos. Saudações vascaínas.